Mas lá no Rio, a gente então tinha trabalhos em diferentes cômodos, e eu acho que o Henri explorou muito uma relação entre o dentro e o fora da casa, convidando o visitante para fazer um circuito um pouco usual na casa, né? Explorando essas relações entre dentro e fora. Então, lá a gente tinha sons no lado de fora, nos jardins, que conversavam com o lado de dentro das salas, e havia um convite para o visitante sair e entrar na casa. Aqui, no MS Paulista, claro que é um espaço institucional completamente diferente, e a gente, acho que podia começar essa conversa hoje justamente falando um pouco mais do The Present Moment, que é a obra que abre hoje. E eu queria também chamar a atenção de vocês e já convidá-los, porque, na verdade, o projeto não termina aqui. A gente está abrindo uma segunda parte dessa exposição no dia 23 de janeiro. Então, a exposição, na verdade, vai ocupar 2 andares, né? O 6º e o 7º, a Galeria 1 e 2. E a gente teve que fazer essa abertura desconjugada por questões de agenda do Henri, porque esse trabalho que vocês vão visitar hoje, que está abrindo hoje, ele é um trabalho que precisa da presença dele para a montagem. Ele é feito muito, tem muitas decisões que são feitas no espaço, né? Porque é um convite a um passeio no tempo e no espaço, e quem nos convida para passear no tempo e no espaço é o som, é a música. Então, é essencial a presença do Henri Sala, mas, infelizmente, ele não pode estar aqui com a gente em janeiro. Mas, em janeiro, a gente abre, então, o segundo piso da exposição, com vários trabalhos que foram mostrados no Rio, mas apresentados de uma maneira totalmente diferente, na verdade, e com uma alegria muito grande, porque a gente vai conseguir abrir a exposição no dia 23 de janeiro com a presença do André Vida, que é um músico parceiro do Henri Sala em vários trabalhos, e que vai fazer uma performance interagindo com uma das obras, que é a Long Sorrow. Então, também queria convidá-las, porque, embora a gente não vá ter o Henri aqui no dia 23, a gente vai ter uma performance super bacana, que, com certeza, vai ser um momento muito legal e que vai se repetir no dia 25, que é aniversário da cidade, né? No dia 25 de janeiro. Bom, isso só para introduzir aqui a nossa conversa. Como eu falei, o 6º andar, então, ele está ocupado com essa videoinstalação, que se chama The Present Moment, e que ela nasceu em 2014, né? Quando a Haus der Kunst, em Munique, convidou a Henri Sala para fazer um trabalho, para ocupar um dos halls de entrada, uma das salas do Haus der Kunst. E aí ele desenvolveu essa obra, que parte, né, de uma composição do Arnold Schoenberg, feita no fim do século XIX, de 1899, se não me engano, e que é uma composição que ainda tem traços românticos, que é um Schoenberg um pouco diferente do que ficou conhecido mais tarde, né, pelo desenvolvimento do método serialista na música, e que é uma composição feita por um sexteto de cordas. E aí, naquele momento, acho que a obra tem bastante relação com a história da Haus der Kunst, que foi uma construção erguida na década de 30, que tem estreita relação com a história do nazismo, porque foi construída para ser a casa da arte germânica, com todo o discurso, enfim, do nazismo contra a arte degenerada, e foi também um lugar onde o Hitler fez uma das suas primeiras falas, que tiveram grande ressonância, apresentando suas ideias. E que, naquele momento, o Schoenberg, que era considerado um artista degenerado, um músico ou pintor, não poderia ser apresentado ali. Então, eu estou contando essa história porque eu sei que o trabalho ele começa vinculado à história do lugar, mas depois agora ele tem uma vida que não necessariamente está relacionado com essa história. Então, eu queria que o Henri te pedir para contar 2 coisas. Acho que a primeira coisa é explicar para a gente
como que você trabalhou com Verklärte-Nacht, né, que é a Noite Transfigurada, o que você fez com essa composição e o que o trabalho tem ganhado ao se distanciar desse espaço original que era a Haus der Kunst. A forma como eu abordei Verklärte-Nacht foi tentar achar um ponto de partida para o trabalho, como inspiração, mas também, literalmente, o espaço. Geograficamente, esse hall de exposição tem um ponto de partida que é no fim da galeria. E começar uma trajetória, uma jornada através do espaço a partir desse ponto. E também alguns dos tons, cada vez que um tom novo aparece na partitura original de Schoenberg, a jornada caminha em direção à entrada. E esses tons começam a se repetir. Então, existe uma evolução. Os tons vão se repetindo, entrando em efervescência, e aí os próprios tons vão aparecendo sucessivamente a partir da partitura original de Verklärte-Nacht. Eu queria que Verklärte-Nacht fosse a fonte de todos os sons, mas, ao mesmo tempo, eu queria que houvesse uma viagem através do espaço da galeria, e que fosse como se nós estivéssemos viajando pela história, esses 15 anos que seguiram a composição, que correspondem a muitas mudanças em termos da composição musical em si. Schoenberg, naquela época, causou a disrupção com a composição dodecafônica, os métodos atonais. E foi isso que eu apliquei também a Verklärte-Nacht. Então, é como se o Schoenberg estivesse olhando para uma versão mais jovem de si próprio. Toda vez que aparece um tom novo, que é tocado na partitura original, esse som viaja pelas caixas acústicas do espaço e chega como se fosse um beco sem saída, e aí isso se repete. E na segunda parte da instalação, alguns desses tons, respectivamente apenas os Rés e os Cis bemóis, foram inseridos num filme, num vídeo. Um aspecto importante para mim era a ideia de inverter a hierarquia da relação entre imagem e som. Normalmente abordamos as imagens como sendo o gatilho, o ponto de partida das coisas, e o som segue a imagem, como se a imagem fosse o mestre e o som fosse o escravo. Então, o ponto de partida nesse caso é o som. Verklärte-Nacht, nós só ouvimos, mas não vemos, e conforme viaja pelo espaço, a imagem se torna a realidade. Nós vemos o sexteto tocando todos esses tons no final da jornada. É claro que, sabendo que teríamos uma jornada de Verklärte-Nacht em direção ao seu futuro atonal, pensando na atonalidade, quando eu penso na música, não é que eu penso apenas na melodia, no som, mas também qual foi o esforço humano, qual foi a labuta que levou a isso. E no present moment, eu também me concentro naquilo que precede o som das notas, ou seja, o que vem antes do antebraço, o cotovelo, o braço, o ombro, o que vem antes do esforço de se tocar um som. E como os vídeos tocam apenas os Rés e os Si bemóis, em cada um dos vídeos separados, existem jetos repetitivos, porque as notas são repetidas sucessivamente até serem substituídas pela próxima nota. Então, quando vemos esse tipo de repetição, na época eu estava muito interessado na correspondência entre a nova coreografia na produção de massa, no trabalho, tudo que veio do Fordismo, Taylorismo, o estudo da coreografia da mão de obra, do trabalho manual, a relação entre o tempo e a energia perdida na coreografia do trabalho braçal. Isso também corresponde
com o serialismo e a disrupção que Schoenberg causou com a música atonal e a automatização ou padronização dos gestos do trabalho braçal. Então, de certa forma, é como se fosse um segmento de som que viaja pelo espaço e se torna uma imagem e revela também novas figuras de coreografia de trabalho braçal que não existiam em 1899, mas que eventualmente passou a coexistir com a invenção da composição atonal e essa disrupção na música ocidental. A gente vem conversando, assim, é que vocês vão ver lá que essas imagens que assim, a obra dura 14 minutos, os primeiros 7 minutos são apenas de som, né, esse passeio das notas e do som no espaço, e na segunda parte, na segunda parte, nos segundos 7 minutos, aparecem, então, nos cantos da galeria as telas, né, com o sexteto tocando. E uma coisa que a gente tem conversado é que a forma de filmar, porque, como ele falou, tem um interesse grande e algo que eu acho que está presente em vários trabalhos, que é essa possível tradução ou possível as relações e as trocas entre as linguagens, né? Como que algo pode ser traduzido ou pensado em outra linguagem. E o método serialista, eu sempre, quando eu vejo as imagens, eu penso que quase como aquele tipo de fotografia é quase abstrato também. Você não vê uma narrativa quando você não consegue entender direito o todo, só numa das cenas que, no fim, mostra o grupo. Mas você não vê algo acontecendo, você vê fragmentos das coisas acontecendo e o foco da imagem no esforço físico, na repetição do gesto e quase de uma maneira abstrata mesmo, em detalhes, né, do rosto. E aí tem uma outra questão que é bastante interessante, que é o trabalho no espaço, que, ao colocar as telas nos cantos da sala, cria-se uma relação, então, com as imagens, né, que mostram os cotovelos, que mostram esses ângulos, né, gestos angulosos, e, ao mesmo tempo, um momento, como ele falou, em que as notas se acumulam nos cantos da sala e no fim da obra, né, quando ela está terminando, e aquilo parece que borbulha. Então, tem uma relação muito forte entre imagem e som, que é bastante interessante. E espaço também, porque é nesse momento que você se sente atraído mais pelas telas e pelo som que está acontecendo, que está sendo emitido pelas caixas de som que são próximas às telas. Eu queria te perguntar uma coisa, que é essa relação que o seu interesse pelo Schoenberg e em trazer, em fazer o Schoenberg mais conhecido, mais velho, se encontrar com esse primeiro Schoenberg, e esse interesse nesses gestos repetitivos. E eu fiquei me perguntando qual o seu interesse hoje nesse método que lembra um mundo moderno, né? Que faz a gente pensar, embora o Schoenberg seja até hoje muito influente e muito importante, mesmo para os músicos contemporâneos, mas o que te chamou a atenção? O que te atraiu para pensar ou para colocar em questão essa questão da repetição, que, por um lado, a gente já conversou, é um desejo de democratização, né, da música, da forma de tocar a música, mas, por outro lado, tem um dado de alienação também, né, que esses músicos, no fim, eles estão tocando cada um individualmente, sem uma relação entre eles. Eu queria saber por que isso te trouxe para esse assunto. Bom, eu me interessei pelo momento
em que haveria essa percepção de alienação nos vídeos, essa sensação de que eles estavam presos naquele mesmo momento. E também que tínhamos uma música de câmara, um sexteto, e uma música de câmara, por natureza, é um estilo de música muito democrático. É o oposto de uma sinfonia, que precisam de um maestro. É uma conversa muito civilizada entre diferentes vozes. Por outro lado, a forma como isso evolui para o momento presente se torna mais sinfônica. As vozes se repetem em lugares diferentes e se tornam partituras diferentes. E as partituras são diferentes, mas, ao mesmo tempo, estão associadas umas às outras. Então, essas 5 partituras são originadas pela Verklärte Nacht. É como se fossem 5 janelas que têm vista para o mesmo jardim. E, ao mesmo tempo, nós vemos todos esses rés, todos esses si bemóis se tornando uma ação do vídeo. Percebemos que existe essa alienação. Percebemos que, apesar do sexteto estar tocando junto fisicamente, eles estão dentro da sua própria mente, concentrados. Eles não estão uns com os outros, eles estão com eles e com Verklärte Nacht, a música, porque o que faz com que eles toquem as notas que eles estão tocando é estar nessa concentração, nessa relação com Verklärte Nacht. Então, é esse momento onde uma música de câmara que é muito democrática viaja através do espaço e se torna mais sinfônica, e mesmo assim temos a ausência do maestro, mas são conduzidas por Verklärte Nacht. Então, nós ainda temos essas 6 vozes sendo repetidas em 6 lugares diferentes da exposição, e, ao mesmo tempo, é uma forma de alienação, que é desengatilhada por esse procedimento. Isso produz tanto uma coletividade, é uma coletividade de indivíduos alienados. Henri, acho que a gente podia falar um pouco sobre a noção de momento presente, que tem sido super importante no seu trabalho, né? Que é o título da exposição, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu interesse na música como algo que pode trazer o indivíduo a vivenciar de forma mais intensa o momento presente, até por pesquisas da neurolinguística, como você costuma citar, e de que maneira você estende essa sensação, ou você se apropria disso e usufrui disso, acho que in the present moment, mas no seu trabalho, né? Porque eu acho que isso acaba estando presente em outros trabalhos também. Other work that you've done. Sim, não é apenas a música. A ideia do momento presente e do momento seguinte é algo que está muito presente em todos os trabalhos que vão estar também na outra exposição, no outro andar. Desde o início, quando eu comecei a trabalhar com André Vida, eu fiz um vídeo com a minha mãe, chamado Entrevista, onde a linguagem não é apenas um elemento importante, mas também é o que disparou uma certa falta de confiança na linguagem. Vou fazer uma breve introdução. Para quem não conhece, o filme é um filme que eu produzi há muito tempo, na década de 80, naquela época eu estudava em Paris, e meus pais, em Tirana, me convidaram para ir para casa para limpar minhas coisas, tirar umas coisas, porque eles iam mudar da casa para um apartamento. E aí eu encontrei esse vídeo, eu não sabia que existia, eles achavam que era o meu, porque tudo que tinha a ver com arte, meus pais achavam que era o meu. Aí eu levei o vídeo comigo e vi que era um vídeo onde eu via a minha mãe, mais jovem, quando ela era membro do Partido Comunista, ela era secretária da Juventude Comunista, e junto com o ditador, e ela faz uma entrevista, mas está sem áudio. E o projeto desse vídeo se tornou a jornada
para encontrar o áudio e a impossibilidade de encontrar o áudio. E a única forma de encontrar um significado para o que ela estava dizendo foi com a ajuda de crianças com deficiência auditiva numa escola em Tirana, lendo os lábios dela. Eles fizeram uma leitura labial da minha mãe. Então, é um vídeo que traz o meu interesse e a minha falta de confiança na linguagem e também o início dessa coreografia, sobre como a coreografia transmite significado de outras formas além da linguagem. E quando eu fiz a legenda para o vídeo e eu mostrei para minha mãe, ela não teve problema. Ela sabia que ela poderia ter dito aquilo, porque só havia uma forma de se falar com o líder da ditadura. Tinham coisas muito específicas que eram permitidas dizer e não se dizer. Então, não é só o conteúdo que era controlado, a forma como as coisas eram ditas, a sintaxe era controlada. E ela ficou muito surpresa de que ela tinha dito aquilo, porque parecia uma coisa muito pouco articulada para uma pessoa que era muito bem articulada, que sabia falar em público. E aí eu acho que o que aconteceu foi que, nos 30 anos que se passaram entre ela dar essa entrevista e eu legendar o vídeo com a ajuda desses alunos dessa escola para deficientes auditivos, correspondeu também com a queda do regime comunista, o início da transição e a sintaxe da linguagem, a forma como o albanês era utilizado pelo regime anterior para atingir metas específicas, que eram uma forma de controlar as pessoas e roteirizar a forma como as pessoas falavam em público, não se traduziu muito bem. Então, no momento da transição, isso não foi continuado de uma forma sem problemas e se adaptar à sociedade atual. Então, quando você ouve isso 20 ou 30 anos depois, parece algo muito pouco articulado. E foi aí que eu tomei consciência de como a linguagem é opaca. Muitas vezes pensamos que aquilo que dizemos, aquilo que queremos transmitir, é composto dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos são compostos por conteúdo. E não levamos em consideração a sintaxe. E você precisa de duas coisas. Ou você passa por um colapso enorme político e social, como a Albânia passou, ou você vai para um outro país. Você viaja para um país onde você não fala mais a sua língua nativa. E aí você percebe como as linguagens são opacas e como você tem controle e hierarquia na sintaxe. Se você nasceu em inglês e você sempre fala inglês, você nunca percebe a opacidade da linguagem. Então, esse foi um momento chave em que eu tomei consciência na falta de confiança da linguagem. Porque, ao mesmo tempo que você aprende o seu idioma nativo da sua mãe, nesse momento, eu obtive da minha mãe uma falta de confiança na linguagem. E foi aí que eu comecei a me interessar mais pelo silêncio, por exemplo. E aí o som se tornou importante, e aí a música tomou conta. Existem algumas coisas que me interessam na música que não necessariamente têm a ver com a beleza do som, com a melodia, mas sim como ela tem atributos e aspectos da sociedade da época em que ela foi criada. E também como ela pode substituir as linguagens, os modos de comunicação, mas ela não faz isso falando, não é uma coisa explícita, ela transmite o significado de uma forma muito mais implícita. Acho que essa foi um pouco da trajetória da minha relação, onde eu fui da linguagem e roteiro para a música. Agora, essa trajetória também corresponde com o fato de que esse primeiro vídeo, que se chamava Entrevista, tinha muito a ver com o passado e o presente, que abriam perguntas sobre o futuro do país. E também você me perguntou sobre
o momento presente. Desculpa, eu tenho que dar uma resposta longa para explicar. Sabe-se, com base na neurociência recente, que o momento presente só existe na música e que corresponde, com frequência, a frases musicais e pode durar até 8 segundos. E o momento presente quer dizer um segmento de tempo onde as noções de passado, presente e futuro ainda não surgiram. Esses 8 segundos, não existe um momento presente na linguagem que dure tanto tempo. Porque em 1 segundo já ficou claro, da forma como falamos, que existem noções de passado, presente e futuro. E no momento seguinte elas já surgem, já se tornaram uma coisa crucial da comunicação. Então, eu acho que existe uma relação muito forte entre a música e o momento presente, ou o que eu chamo, às vezes, do estado contínuo do presente. Muitas das coisas que eu fiz, além de entrevista e Dami Colori, vídeos onde a linguagem ainda era muito presente, tem outros vídeos, inclusive aquele que está na exposição do 7º andar, a música tem uma forma de estabelecer uma conexão com os visitantes, com os espectadores, com os ouvintes. Tem a ver com como navegar o momento presente e também o próximo momento. E o melhor exemplo disso é Long Sorrow, onde o Jamil Mundok, que é um jazzista que toca free jazz, eu convidei para participar nesse projeto em Berlim. Ele fica suspenso num edifício, numa altura de 70, 80 metros. E nós fizemos um acordo que ele não ficaria suspenso por mais de 10 minutos. E é por isso que é um vídeo de 60 milímetros, porque não pode ser mais longo do que isso. Então, esse foi o nosso acordo. Enfim, eu escolhi um músico que toca free jazz, não em termos de estilo, mas alguém que realmente está buscando o próximo momento, foi porque essa era a única arma dele, era a única forma que ele tinha de esquecer a sua própria condição, de esquecer o fato de que ele estava suspenso lá fora. Então, ele tinha que sempre estar buscando a próxima nota, a próxima frase, para onde ele ia musicalmente, porque fisicamente ele não poderia ir para outro lugar porque ele estava ali suspenso. Eu acho que isso é um aspecto bem interessante que a gente vê em vários trabalhos. Sempre é como se a música no seu trabalho você está enfatizando essa questão com o momento presente, mas em cada trabalho ela vai ganhando também conotações distintas, cores distintas, né? Então, no caso do Long Sorrow, eu sempre lembro também do 1395 Dias Sem Vermelho. Me parece uma situação existencialmente parecida do personagem. Porque o 1395 Dias Sem Vermelho é um filme que vai ser passado aqui. Já vou fazer já avisá-los que faz parte da exposição e ele vai ser apresentado todos os dias, a 12h30, aqui nesse auditório. E ele mostra uma musicista atravessando Sarajevo durante a Guerra da Bósnia, em que a cidade ficou 1365 dias sitiada, e onde era perigoso atravessar a cidade com roupas vermelhas, enfim, com roupas chamativas, porque ela estava cercada por atiradores e as pessoas estavam, a cada saída de casa era um risco de vida. E o filme mostra essa musicista indo até a orquestra sinfônica, indo até o encontro da orquestra que está ensaiando. Então, tem nesse filme, a música também parece uma forma dela atravessar aquelas ruas e conseguir ir até o outro lado. No caso, ela é uma musicista e ela vai murmurando a música, e é uma maneira dela se concentrar. Você acha que faz sentido? Isso tem uma relação com o Jamil Mundok? É um sentido também que vai se desdobrando numa coisa mais existencial, assim. Sim, sim, sim. Não foi uma comparação que eu fiz conscientemente, mas, sem dúvida, existe uma relação entre
o próximo momento, o espaço do fôlego, da respiração. E também tem uma questão muito existencial na própria respiração, porque é algo que nos impele para frente no espaço. A diferença entre Long Sorrow e 1395 dias, na minha opinião, eu gosto da ideia da colateral na música. Quando nós temos uma situação particular ou uma situação geopolítica maior que afeta algo na música, e aí a música, a situação se torna uma colateral da música. Essa foi a ideia de 1395 dias. Como transmitir o que era atravessar aquela cidade todos os dias e voltar todos os dias sabendo que cada vez você poderia levar um tiro de um atirador. Então, começando com essa ideia heróica da Filarmônica de Sarajevo, que, mesmo com aquele risco ou com aquele perigo, eles fizeram mais de 400 performances naquela época, continuaram a ensaiar, mesmo correndo risco, eles perderam músicos, eles continuaram a ensaiar diariamente. Também é uma forma de mostrar uma resistência àquela situação. Então, era como se alguém estivesse indo para o ensaio e ela estava cantando, é como você disse. Ela estava ensaiando a parte dela e era uma forma dela se desligar daquilo, entrar num momento mais particular dela para se afastar, desapegar daquele risco que era cruzar a cidade. E a respiração também era muito importante, porque para atravessar a cidade você precisava correr o mais rápido possível, sem perder o fôlego. Então, correr, não perder o fôlego, e aí reduzir para não ficar ofegante, e aí começar a respirar, correr de novo. Como que isso afeta a música? Principalmente uma música de Tchaikovsky, Pathétique, que é uma peça clássica. Ela tem um ritmo que um público mais amplo, que eu me incluo nesse público, entenderia. E, ao mesmo tempo, permite uma elasticidade. Ou seja, você tem o impacto dessa situação geopolítica, o impacto de como a música mudou, porque alguém que estava cantando precisou correr, ficou ofegante, ficou sem fôlego, precisou correr mais rápido, precisou andar mais devagar. Então, é um pouquinho... Não sei se eu sei colocar isso numa frase, mas é como a geopolítica do lugar e do mapa urbano da situação daquela cidade, numa situação de risco, como isso afeta a respiração de alguém e como a respiração de alguém afeta uma composição musical. Isso me faz pensar no Tlatelolco Clash. A gente teve a oportunidade de ver no Brasil aqui já uma obra do Henri Sala não lembro qual Bienal agora, o Le Clash, né? Foram umas 3 bienais atrás, que é Le Clash, que é uma obra que ele filmou em Bordeaux e tem relação com a história de uma casa de shows de punk rock em Bordeaux, e aparece um casal com realejo andando pela cidade, tocando Should I Stay or Should I Go? E um outro personagem tocando, a gente vê também uma caixinha de música tocando essa música. E há um desdobramento desse trabalho que a gente vai mostrar agora, aqui nessa exposição, e eles são mostrados simultaneamente, que é o Tlatelolco Clash, que foi filmado na Praça Tlatelolco, na Cidade do México, e em que diversas pessoas de diversas idades, etnias, classes sociais ganham um cartão com as notas, né, conhecidas do Should I Stay or Should I Go, e cada uma delas é convidada a tocar no realejo.
E aí fica muito evidente essa questão do aqui e agora e não só do ritmo em que cada um toca, mas de toda a informação que tem em cada uma daquelas pessoas, né, da diferença entre cada uma delas. Isso também me parece ser uma forma de trazer uma música que é de um contexto que muita gente conhece, enfim, uma música super famosa, sendo tocada num instrumento que não tem relação nenhuma com ela originalmente e por pessoas que não necessariamente têm relação. Então, me parece também uma maneira de trazer para o que é específico, assim, né, de cada lugar, embora seja uma música muito conhecida. Eu fiquei interessado em inverter a relação do tempo, porque é claro que Should I Stay or Should I Go é uma música dos anos 80. Então, já faz 30, vai fazer 40 anos. Mas, quando você compara com a ideia de uma caixa de música ou um realejo, que são instrumentos antigos, obviamente, é um pouquinho como... Ela é mais contemporânea do que esses instrumentos. E, por outro lado, no The Clash, eu queria ter esses dois instrumentos, porque também é uma questão de como o instrumento consegue se lembrar de uma música. Então, uma caixa de música não consegue se lembrar Should I Stay or Should I Go como um realejo, sabe? Porque cada um tem a sua característica. É como se você estivesse comparando um violino com um piano. E, é claro, isso produz a ideia de lembrar o som, lembrar da música, mas não como uma pessoa se lembra como ouviu, mas sim como um instrumento toca aquela música. Então, nesse sentido, a pessoa que está tocando a caixa de música é como se ele tivesse uma memória diferente da mesma música do que o casal que está tocando o realejo. E essa foi minha abordagem, porque o filme foi feito em Bordeaux, numa casa de shows muito conhecida, que foi fechada, mas era um dos lugares mais importantes para shows de rock, shows de punk na França. Então, muita gente lembra de ter ouvido ou ter visto bandas de punk ou de rock tocar lá. E no meu trabalho, eu me interesso muito pela ideia de subjetividade, não só entre os personagens do filme, mas também dos ouvintes, dos visitantes, dos espectadores, que nos traz de volta ao momento presente, porque o fato de que estamos todos na mesma sala, dependendo de onde você está, você vai ouvir um aspecto diferente da mesma música. Isso incentiva não apenas o visitante a se movimentar ou a fazer uma mixagem da sua própria parte naquela música. Eu acho que existe também a ideia de colateral me leva a um trabalho, acho que eu poderia mostrar um pouquinho, faz parte... Não é um trabalho que está na exibição, eu acho que dá uma ideia mais ampla do trabalho. Nessa relação entre música e colateral, por exemplo, uma das melhores coisas são os concertos para a mão esquerda. Eu fiz esse trabalho que se chama Ravel. Ravel e, em seguida, Unravel, que é baseado em duas performances feitas por dois pianistas, acompanhados por uma orquestra. O concerto para piano de Ravel para a mão esquerda, que foi comissionado por Paul Wittgenstein, irmão de Wittgenstein, que era um pianista de uma família riquíssima, que infelizmente perdeu a mão direita na Primeira Grande Guerra. E nós estamos falando de uma época onde a relação das pessoas com a música era que, para ouvir música, você tinha que saber tocar música. Então, para ouvir música, você precisava se esforçar mais, você precisava trabalhar muito mais do que hoje em dia, porque você precisava saber tocar. E como o Paul Wittgenstein era tão rico, ele não queria parar de tocar piano, porque ele perdeu a mão principal para tocar piano, ele comissionou
concertos para a mão esquerda e para uma orquestra, aos maiores compositores da época. E um dos concertos comissionados mais famosos foi o de Ravel. E a colateral aqui não é apenas o fato de que a mão principal do pianista foi perdida. Isso teve a ver com a história, com a Primeira Guerra Mundial, porque é chamada a Grande Guerra porque teve o maior número de vítimas de mutilações e também é um momento na história, e eu acho que continuou até 20 a 30 anos atrás, onde a sociedade ensinou as pessoas a usarem a mão direita. Ou seja, perder a mão direita queria dizer que muitos músicos perderam a possibilidade de tocar um instrumento. Então, a guerra como colateral tem como testemunha todas essas composições para mão esquerda. E sabe-se que há mais de 6.000 composições feitas para a mão esquerda. Claro que nem todas são conhecidas. E menos de 100 apenas para a mão direita. Por outro lado, quando falamos sobre arquitetura, sintaxe e instrumentos musicais, o piano, como muitos instrumentos até recentemente, foi projetado para pessoas que são destras. Então, o fato de que agora a mão esquerda precisava tocar pelas duas mãos e tocar um instrumento que foi projetado para pessoas destras, muda completamente a relação entre o corpo do artista e o instrumento. São dois projetos de arquitetura que não foram feitos para corresponderem um ao outro. E não apenas pelo ensaio, pela prática, mas também a forma anatômica, o espaço entre esses dois dedos, a noção de oitava, esses dois dedos que não conseguem cobrir a mesma área, a pessoa precisa sentar numa posição diferente em frente ao piano. Eu achei muito interessante como a música acontece, aparece, é composta, é comissionada por causa de um evento histórico terrível como a guerra. Por outro lado, como eu me interesso muito mais pela sintaxe do que o conteúdo do trabalho de Ravel, eu não falo sobre a guerra, mas sim o esforço de criar o intervalo que está faltando entre a mão esquerda e a mão direita, que em Ravel é assumido por duas mãos esquerdas. São dois filmes que tocam simultaneamente de dois pianistas executando a mesma partitura, a mesma composição, mas eles não estão necessariamente tocando em sincronia. Então, muitas vezes eles tocam uma nota, mas existe um intervalo entre a mesma nota sendo tocada por um pianista e pelo outro pianista. Isso produz uma noção.